Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Olha só, qual que é o nosso estado? Nós já falamos disso em algum outro momento, salvo engano, aqui mesmo na exposição aos Romanos, e acho que falamos também na exposição dos pontos de doutrina. Essa passagem aqui, Romanos 5, 12 ao 14, é clara pelo seguinte: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Na teologia, isso é chamado de pecado original. Nós herdamos a natureza de Adão. E nossa base bíblica está aqui. Verso 12 ao 14. O pecado original, ele trouxe para nós condenação completa. Por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão. Por Adão, porque ele era o responsável. Ah, Eva foi quem comeu o primeiro fruto? Não. Adão era o responsável. Ele tinha que ter cuidado da sua casa. Ele tinha que ter cuidado da sua família. E ele não cuidou. E foi tão negligente que depois de ter comido o fruto, ainda colocou a culpa na mulher. A mulher que tu me deste me deu o fruto para comer. Aí vai para a mulher interrogar. A serpente do jardim me deu fruto e eu comi. E realmente o problema estava na serpente no geral. Mas ninguém ali estava eximido de responsabilidade. Só que a partir daquele período, a morte entrou no mundo e todos morreram. Nós vemos já ali em Gênesis, nos primeiros capítulos de Gênesis, informando que conforme os filhos iam nascendo, eles iam morrendo. Apesar de Metusalém ter vivido 969 anos, ele morreu pouco tempo antes do dilúvio. E apesar de Noé ter sido um homem instrumento de Deus, ele também morreu. Isso informa que a natureza pecaminosa ela afetou todos os homens. E, portanto, desde o início do mundo, os homens são salvos inteiramente pela graça. Graça essa que era confirmada por meio da fé. Fé no quê? Gênesis 3,15 diz assim: que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, e a serpente feriria aquele descendente no calcanhar. Essa esperança de que a cabeça da serpente seria pisada era a fé e a gratuidade da salvação. A salvação por graça era confirmada por meio dessa fé. Mas esse descendente, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, como já havia sido prometido, ele viria. E veio. E agora nós somos salvos pela fé nele. De modo que os judeus que não acreditam em Jesus Cristo não poderão ser salvos. E nós veremos mais à frente, nesse mesmo capítulo aqui aos Romanos, nessa mesma carta, né? No capítulo mais para o final, que o Senhor, ele ainda se voltará aos judeus para que haja uma crença nos judeus, no Messias verdadeiro.
Então o Senhor ainda vai olhar para Israel com misericórdia para salvar. Mas não significa que todo judeu vai ser salvo. Mas o Senhor olhará para Israel com um olhar tão dedicado quanto ele olhou para nós, gentios, e nos ofertou a salvação. Ele olhará para Israel também para salvar. E essa promessa, essa graça, foi a que salvou desde sempre. Ninguém foi salvo pelas obras, nunca. E se você tem essa crença, apague isso hoje da sua mente, porque não é assim. Não é assim. E graças a Deus não é assim. Não seremos salvos pelas nossas obras. Não existe essa coisa de uma balança lá no céu para pesar. Não. A única coisa que será levada em conta lá é se nós estávamos em Cristo, porque as nossas obras são incapazes de nos salvar. Mas se nós estamos em Cristo, nós teremos condição de fazer boas obras para a glória de Deus. E parece que é difícil de entender isso, né, irmãos? A gente sempre quer ajudar Deus na salvação e pode não parecer, pode não ficar perceptível, mas todas as vezes que a gente tenta ajudar Deus, a gente estraga tudo, né? Vamos lembrar do próprio Abraão. Quando Abraão tentou ajudar Deus para trazer o descendente, que seria Isaac, né? Que seria um descendente de Sara. E aí Sara fala para ele: "Não, toma minha escrava, que eu não tenho jeito mais de gerar". E ele ouve aquilo e tenta ajudar Deus, porque na cabeça de Abraão até aquele momento não tinha como de Sara gerar filhos, porque ela já estava fora da idade. Então, se junta com a escrava e tem Ismael. Depois daquilo, só transtorno e problema na vida de Sara. Mas ainda assim, o Senhor cumpriu a sua promessa a partir do momento que Abraão creu e ele pôde descansar na providência. Depois que Isaac nasceu, quando o Senhor pediu Isaac para ser sacrificado, a fé de Abraão estava tão grande que ele acreditava que se ele passasse o cutelo sobre Isaac, o Senhor ressuscitaria o menino naquele momento, conforme o escritor aos Hebreus. Ele medita. Certo, meus irmãos? Então é graça, é graça, é graça. Pare de considerar suas obras na salvação. Pare de considerar suas obras, senão você vai se enrolar. Eu não posso confiar na minha salvação por minhas próprias obras, porque senão eu vou me enrolar. Mas aí prossegue, olha. Por que todos pecaram? Por causa da natureza pecaminosa. Nós tínhamos a tendência ao pecado. A palavra diz que o coração do homem é mau desde a sua meninice. Então não tem discussão. As crianças que morrerem antes da fase da consciência, elas serão salvas pela graça. Eu tenho segurança disso, tenho convicção disso pelas escrituras, que delas vem o louvor perfeito. Mas a partir de quando chega o estado da consciência, isso aí pode ser com 12 anos, pode ser com 20, pode ser com 7. Não existe idade definida, apesar de termos um padrão, uma média ali, né? Para que o batismo seja concedido a crianças menores de 12 anos, ou melhor, a partir dos 12 anos. Nós temos esse critério aí. Mas não é balizador, não. É uma média consensual que os irmãos definiram, mas nada indica que uma criança de 12 anos tenha mentalidade para poder decidir qualquer coisa. Mas nós temos, infelizmente, nós tínhamos, né? Os que receberam Cristo já não têm mais essa natureza pecaminosa. Nós temos, sim, a tendência ao pecado, porque nós estamos num corpo sujeito às paixões deste mundo, mas quando o nosso corpo for tombado da terra, que ressuscitar depois, que sair da sepultura, ou da onde quer que estejamos, que o nosso corpo for reconstituído, aí sim, nós estaremos livres da presença do pecado. Hoje, nós estamos livres da culpa do pecado, mas ainda estamos na presença do pecado. O pecado nos rodeia, né?
E passado esse tempo que nós ressuscitarmos e formos para a glória de Deus, nós estaremos livres do poder do pecado e nós estaremos livres da presença do pecado, de modo que não poderemos pecar mais. Nós seremos perfeitos como é o nosso Senhor. E isso é confirmado, essa natureza pecaminosa, no 14 aqui, que diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, quer dizer, não existia lei naquele período. E todos morreram: criança, adulto, meia-idade, velho, todos morreram. Ninguém conseguiu esperar Moisés. Adão não conseguiu ver Moisés, porque Adão morreu. Mas se ele morreu na esperança da vida eterna, se ele morreu na esperança daquela promessa de Deus, ele será salvo. E todos os que morreram na esperança do Messias serão salvos. E aí, olha, diz assim: até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. Beleza, não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, mas de algum modo pecaram. E aí aqui é lembrada a lei natural dos nossos corações, né? A nossa ira, nossa desobediência, no geral, isso tudo é pecado. Por mais que não exista uma lei escrita, mas a lei natural, ela fala ao nosso coração. É a consciência, né? Que nós entendemos assim.